Olha, a Polícia Civil de Caicó realizou hoje uma Operação Pescador de Ilusões, prendeu diversas pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com crimes de roubos aqui no município. O foco da operação foi na zona oeste da cidade de Caicó e contou com participação de diversos policiais, não só de Caicó, mas também da região oeste e da região central do estado, em apoio às equipes aqui da cidade. Dr. Leonardo Germano, delegado da DEFU, titular da Delegacia de Furtos e Roubos, concedeu entrevista à imprensa agora há pouco, dando detalhes. Vamos acompanhar as informações sobre a operação. Deflagramos hoje a Operação Pescador de Ilusões, cujo objeto é desarticular uma rede estruturada voltada à prática do tráfico de drogas na zona oeste da cidade de Caicó, especialmente no bairro Soledade, sabendo que todos eles atuam sob a coordenação de uma organização criminosa, uma facção criminosa que atua de forma hegemônica aqui na nossa região. Demos cumprimento hoje a 13 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão, além de flagrante, conseguimos apreender diversas munições de 12, drogas ilícitas, apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, um veículo clonado que já identificamos a origem, é um veículo oriundo de roubo. Enfim, um cabedal de documentos, de provas que vão ser importantes para lastrear a investigação que a gente está desenvolvendo. E o foco objetivo é basicamente desarticulando o crime organizado, desarticular todos os crimes que sabemos que são consequências das facções criminosas. Estamos vivendo uma onda recente de homicídios na cidade, em razão de uma dissidência dentro dessa própria facção. Então, combatendo e prendendo aqueles que entendemos serem os líderes dessa facção, entendemos que a gente consegue desarticular e arrefecer, inclusive, essa guerra interna que eles têm passado. Além de outros crimes, como roubos, porte ilegal de arma de fogo, conseguimos apreender, repito, munições, uma maleta de uma pistola, que também vai ser objeto de aprofundamento de investigação. De modo que a gente entende que, com o apoio que tivemos de toda a regional, a terceira DRP, todas as unidades participaram, a DPCIM também ajudou, através da Delegacia Regional de Santa Cruz, DENARC Mossoró, DIVIPOI. Então foram quase 13 equipes que deu cumprimento simultâneo à operação. Entendemos que ela foi, sim, um sucesso, com um êxito quase que integral no cumprimento das cautelares. Doutor, essa operação de hoje prendeu os envolvidos com o tráfico de drogas, como o senhor disse, cabeças, lideranças dessa facção envolvida com os ataques, com as mortes e tudo mais. Mas alguém especificamente ligado aos crimes de homicídio? Entendemos que sim. Pelo menos 3 indivíduos hoje foram presos que estavam de posse desse veículo clonado. É interessante que o veículo, inclusive, tem marcas de projétil, de arma de fogo, e entendemos que eles estão diretamente envolvidos em roubos e nesses homicídios recentes. Mas isso aí são dados ainda que precisam ser consolidados através de investigação. Muito bem, então ouvimos aí, portanto... Doutor Leonardo, dentro desse processo de investigação, esse veículo foi identificado, se ele teria sido fruto de roubo ou furto, pelo que nos indica, parece que na região metropolitana de Natal? Sim, a gente já conseguiu identificar o veículo original, ele advém de um roubo na região metropolitana de Natal. De todo modo, nós vamos submetê-lo à perícia, para fins de identificar quais os sinais foram adulterados, os sinais identificadores foram adulterados, para posterior restituição à vítima. Pode dizer que então ele seria uma espécie de viatura dessa organização criminosa? Esse veículo, acreditamos que estava sendo usado para a prática de crimes diversos. Sabemos de prática de roubos desse grupo que foi preso com esse veículo. Pelo menos 2 roubos, um roubo que houve aqui no Mainardi no início de novembro, teve um roubo também na Zona Norte, no final de novembro, que acreditamos ter sido praticado por esse grupo. E há suspeitas que serão objeto de aprofundamento de investigação, de que eles também estão envolvidos nesses homicídios recentes. Obviamente, repito, a gente precisa consolidar isso com as investigações. O senhor tem informações se as investigações em Santa Cruz e Mossoró conseguiram render frutos também, combinado com o trabalho de Caicó? Na verdade, a Delegacia Regional de Santa Cruz e as equipes que foram coordenadas pela DIVIPOI vieram a Caicó integrar conosco aqui e deram cumprimento a esses 13 mandados de busca, 7 mandados de prisão cumpridos até agora, 3 flagrantes, totalizando, portanto, 10 presos, e, inclusive, recebi uma informação agora de que um dos alvos lá da região de Florânia também teve esse no cumprimento do mandado de prisão através da equipe da Polícia Civil daquela cidade. A operação foi em qual região da cidade? Foi na Zona Oeste, no bairro Soledade, basicamente se concentrou no bairro Soledade.
E o pessoal, o nome da operação, aliás, que foi dado, tem a ver com o quê? O nome da operação ele é diretamente ligado àquele que reputamos a liderança do crime organizado local, daquele bairro, que tem ascendência, inclusive, na cidade, no estado, como uma das lideranças do crime organizado, né, de uma facção criminosa que atua aqui, e em razão disso a gente nominou a operação de Pescador de Ilusão. Doutor, deixa eu aproveitar o senhor para perguntar sobre esses crimes que ocorreram em Caicó, os homicídios, né? Você falou em dissidência, o senhor já tinha falado em outro momento sobre essa dissidência, saída de membros de uma determinada facção, criação de uma outra e tal, é por isso que eles estariam se matando, né, vamos dizer assim. É realmente isso que está acontecendo? Os dados de inteligência que aportaram a terceira delegacia regional no sentido que isto é uma realidade em curso. Alguns indivíduos que historicamente lideraram a facção criminosa que atua de forma hegemônica aqui teriam aberto uma dissidência, e isso tem provocado uma inquietação entre os grupos, desencadeando a guerra e morte. Mas, repito, isso está sendo apurado, inclusive, o Dr. André Luiz tem desenvolvido uma investigação extremamente complexa, mas já há um norte, que é justamente esta motivação específica, e está sendo trabalhado em dois flancos. Primeiro, a gente precisa investigar concretamente os homicídios, para elucidar, identificar a autoria, e a outra perspectiva é eliminar a causa, que é atacar a organização criminosa, e é uma das razões pelas quais deflagramos essa operação hoje. O principal embate deles, doutor, seria pela manutenção do tráfico de drogas aqui na região da Zona Oeste e, logicamente, toda a cidade de Caicó? Também, o crime organizado, quando ele se assenta de forma hegemônica no local, ele, a partir daí, ele vai tirar proveito, né, dessa situação através de roubos, monopólio de acesso à arma, à droga, enfim. E se há uma concorrência, obviamente isso gera um incômodo, uma inquietação, e é uma realidade que não se restringe a Caicó, a todo o país. Quando grupos rivais colidem, acaba havendo a majoração do índice de homicídios. Cabe à Polícia Judiciária, de forma estratégica, inclusive alinhada à inteligência, identificar a causa e atacar a causa. Para além de investigar as concretudes, os homicídios, atacar a própria organização criminosa, que ela é o epicentro da violência cruenta. Doutor, uma última questão, olhando também por um outro aspecto, um outro ângulo, né, se é que a gente pode dizer assim, as pessoas que têm morrido nesses últimos confrontos aí são muito jovens, né? São pessoas muito jovens que foram cooptadas por essas facções, estavam envolvidas com o mundo do crime e estão tendo a vida ceifada. Eu concretamente consigo me recordar de dois. O primeiro homicídio, não tenho muitas informações, o Dr. André Luiz está desenvolvendo, mas os outros dois homicídios eu tenho mais dados, até porque já foram investigados do tempo que eu estava à frente da municipal, por exemplo. O Isaías, apesar de jovem, já foi preso numa operação que eu coordenei em janeiro de 2019, envolvido em tráfico de drogas, roubo, e era considerado uma liderança do crime organizado. Então, nada obstante jovem, ele já tinha uma certa ascendência no mundo do crime. E o outro indivíduo, a outra vítima de homicídio, era suspeito de ter praticado um homicídio numa vaquejada, um fato notório, também é algo que estava sendo objeto de investigação. De modo que, nada obstante jovens, pelo menos esses dois concretamente eu posso informar que tinham envolvimento no mundo do crime, e aí a gente consegue compreender o motivo pelo qual eles se envolveram nessa deceptação e acabou, infelizmente, gerando na morte de ambos.